Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live Reforma Tributária e Oportunidades para Advogados Tributaristas e Contadores. Meu nome é Ana Carolina Corsini, sou parceira de conteúdo do canal Contabilidade Tributária e também sou advogada com atuação na área tributária. O canal Contabilidade Tributária está presente no YouTube, principalmente no Instagram, através de publicações semanais e é administrado pelo professor Beto Biava. O canal oferece cursos, coach para profissionais, eventos e notícias na área de contabilidade tributária e direito tributário também. Uma grande parte dos conteúdos oferecidos por nosso canal são gratuitos e visam informar o público profissional das principais notícias e acontecimentos que se interrelacionam com a contabilidade tributária e o direito tributário. Não deixe de seguir o canal Contabilidade Tributária pelo Instagram e também pelo YouTube. Para seguir o Instagram, basta adicionar o @contabilidadetributaria.com.br. Está na tela, inclusive, viu, pessoal? O link do YouTube é www.youtube.com/contabilidade tributária, que também se encontra na tela. Nesta quarta-feira, temos a satisfação de apresentar gratuitamente as inscrições aos inscritos à live Reforma Tributária, onde apresenta muitas oportunidades para advogados tributaristas e contadores, que será proferida pelo professor Dr. Roberto Biava, que é o criador e administrador do canal Contabilidade Tributária. Com a aprovação da reforma tributária, a partir de 2024, passam a conviver dois sistemas tributários, que é o antigo, que engloba IPI, ICMS, ICMS-ST, ISS, PIS, COFINS e Simples Nacional. E o novo engloba o IBS, CBS e Imposto Seletivo. Os tributaristas e contadores que desejarem rentabilizar trabalhos na área tributária terão um espaço enorme para aproveitar as oportunidades de levantamento de créditos e recuperação tributária neste período de transição entre os dois sistemas tributários. Esta live, pessoal, é a abertura oficial do curso Contabilidade de Tributos Indiretos e Reforma Tributária. É a primeira turma de 2024, após a aprovação da emenda à Constituição número 132 de 2023, que é oferecido pela plataforma Hotmart e que contará com 37 encontros, síncronos e assíncronos. Neste evento, e apenas algumas aulas específicas serão abertas gratuitamente ao público em geral. O conteúdo geral e integral do curso no Hotmart será destinado apenas àqueles que seguirem com a gente nesta jornada e será oferecido com super desconto de lançamento após o encerramento da live de hoje. Então, pessoal, vamos dar início à nossa jornada, né? Quero apresentar e convidar ao palco o professor Beto Biava. O professor Dr. Roberto Biava é professor doutor do Mackenzie nas áreas de contabilidade tributária e financeira, professor convidado de MBA especialização na FIPECAF, Fundace, Senac, Trevisan e em outras instituições, contador e advogado tributarista em São Paulo, ex-auditor fiscal da Cefaz SP e ex-juiz do TIT de São Paulo também, doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Tributário pelo IBET-SP, especialista em Direito Tributário pela USP, bacharel em Ciências Contábeis pela FEA-USP, bacharel pela FD-USP, bacharel em Direito, né? Bacharel em Administração de Empresas pela FGV e também coautor do livro Contabilidade de Tributos Indiretos pela editora Mackenzie. Professor Beto Biava, a palavra é sua. Uma excelente live e evento a todos. Muito boa noite, pessoal. Satisfação, Carolina. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço. E vamos para o nosso bate-papo de hoje.
saúdo a todos que iniciam nessa jornada hoje. Com essa live, né, 100% gratuita, com o tema da reforma tributária, oportunidades para advogados tributaristas e contadores, tá? Então, saúdo aí, né, a plateia seleta, né, estou vendo pessoas relevantes aí, né, da área tributária que se inscreveram, saúdo aí a presença, né, de algumas pessoas, o professor Jorge Bispo, satisfação, e vamos para o nosso bate-papo de hoje, tá? Bom, para falar de reforma tributária, né, a gente basicamente vai focar, né, na tributação sobre o consumo, que é justamente o que foi basicamente afetado aí pela reforma tributária efetivamente, tá? Então, a reforma tributária, é claro, ela envolve algumas alterações de alguns outros impostos sobre o patrimônio, sobre o sistema tributário, mas o foco principal, né, foi a tributação sobre o consumo. Basicamente, a gente teve, né, algumas alterações substanciais, né, na tributação sobre o consumo, que basicamente é a estrutura que a gente tem hoje, né, que ainda vai valer para 2024 e 2025, até iniciar o período aí da transição, né, inclusive o ICMS vai durar praticamente aí 10 anos, né. A gente basicamente tem, então, um sistema, né, tributário que envolve o IPI, o ICMS, o ISS, ok? E também o COFINS, né? Que está basicamente vigorando, hoje, tá? Eu só vou tentar aqui só fazer uma pequena troca na câmera, tá? Para melhorar um pouquinho a nossa experiência. Eu acredito que agora a qualidade da imagem tenha ficado melhor. Obrigado. Então, hoje a gente tem um sistema muito imperfeito, né? Porque, na verdade, esse sistema tributário atual, ele é baseado, né, numa divisão, né, em 3 esferas federativas, basicamente a União administrando o PIS e COFINS e o IPI, os estados administrando o ICMS e o município administrando o ISS. E a gente tem uma não cumulatividade específica para cada tributo, né? Vocês que atuam na área tributária sabem, né, da dificuldade hoje que se tem, né? Então, uma determinada operação, ela pode dar o direito ao crédito no ICMS, mas no PIS e COFINS você tem que analisar a legislação, o IPI ele é mais restrito ainda, né? Então, hoje, o cenário é de complexidade, né? A gente é otimista com a questão da reforma tributária, né? E o que ensejou, né, essa pressão, né, para que a reforma tributária fosse efetivamente aprovada, foi basicamente a questão, né, relacionada aos altos custos de controle e gestão das empresas, né, envolvendo apuração, pagamento, apurações, né, sejam mensais, sejam declarações anuais, inúmeras alterações da legislação tributária nos 30 anos, tá? Eu comecei a atuar na área tributária em 2002, né? Então, já temos aí 22 anos de atuação na área tributária e o grau de complexidade aí que a gente assistiu nesses 22 anos, ele veio numa escalada monumental. É praticamente impossível, mesmo os grandes tributaristas, ninguém consegue acompanhar todas as normas tributárias que entram em vigor, né? Ou seja, uma quantidade astronômica, né, de normas tributárias que vão sendo editadas, inúmeros litígios tributários,
em órgãos administrativos federais, mas também estaduais, né? Mas eu acho que a gente vai ter um cenário importante, né? Porque eu ouço, às vezes, alguns colegas tributaristas com um pouco de receio, né, da reforma, mas a gente vai passar para vocês, para os contadores e para os advogados tributaristas, um cenário até bastante otimista. Eu diria que para as empresas eu não diria tão otimista, porque, na verdade, a gente vai ter, nos próximos 10 anos, uma alta complexidade, eu diria, né? Então, eu diria que essa alta complexidade, que inclusive justificou a reforma tributária, com certeza ela vai permanecer pelos próximos 10 anos, porque a gente vai ter um processo, na verdade, de transição, no qual vai se conviver dois sistemas, né? Então, hoje as empresas, na gestão tributária delas, elas gastam muito com capital humano, com equipes, né? Então, praticamente, grandes multinacionais, se você visita uma multinacional, lá o departamento fiscal ele tem equipes focadas, né, em determinadas questões tributárias. Empresas que atuam no ICMS, por exemplo, têm que acompanhar, né, a legislação de 27 estados, diversos municípios, envolve muitos recursos na área de tecnologia da informação, existem muitos riscos relacionados a multas, penalidades, né? Então, as empresas, né, elas fazem um investimento substancial em pessoas, sistemas, equipamentos, né? E algo que é sempre citado na academia, principalmente na área de contabilidade tributária, né, é a posição lastimável que o Brasil ocupa nesse ranking mundial, né, que é o país, né, onde se gastam mais horas para apuração, cálculo, pagamento de tributos, né, nesse estudo do Banco Mundial, e principalmente, eu diria, nos tributos indiretos, tá? Então, a gente está ali sendo comparado a países que não são, né, os países de primeiro mundo, infelizmente, tá? Está numa situação até pior, né, do que a Bolívia, Nigéria e outros países em termos de custos e complexidade tributária. Até outros estudos mais recentes, por exemplo, como o estudo da Deloitte, né, também procura segmentar por nível de faturamento quantas horas as empresas gastam na gestão tributária. É uma coisa colossal. Agora, é claro, né, uma empresa aí que tem uma receita de mais de 1 bilhão, ela tem condições de ter uma equipe muito boa de gestão fiscal, contratar os melhores contadores, os melhores advogados, né, enquanto as empresas médias vão sofrendo bastante, né? Muita complexidade na questão das obrigações acessórias, e o papel do contador é fundamental, né, para garantir essa consistência, né, e evitar que a empresa cometa um erro, né, tenha muitas vezes uma multa ali aplicada, né? Às vezes a Receita Federal, em algumas situações, ela interpreta aquilo como algo doloso, muitas vezes até não é, né? Mas até você comprovar, né, que aquele erro não foi doloso, você está muitas vezes sujeito até sofrer uma multa muito elevada, né? Em termos de carga tributária, né, aqui é um parâmetro atualizado que está no site da Receita Federal, né, relativa a 2022, a gente percebe, né, de longe que o Brasil é um país que tributa o consumo, ele tributa bens e serviços, tá? Isso que essa daqui é uma tabela que ela coloca também a tributação na folha de salários, na folha de pagamento, né? Ou seja, a tributação de bens e serviços é 44%. Se a gente não considerasse nesse bolo a folha de salários, entendesse que a questão previdenciária ela é a parte, esse número aqui, né, da tributação sobre o consumo, ele seria até maior, né? Então, dá para ver aqui a tributação da renda, 23% contra 44% de bens e serviços. Então, vocês veem que a reforma tributária ela não vai mudar esse parâmetro. A gente vai continuar sendo um país que tributa muito bens e serviços. É claro que vão ter, né, algumas alterações também na parte do imposto de renda, né, mas elas poderiam acontecer sem essa reforma constitucional tributária que foi feita, né, a gente vai aguardar ainda, né,
mas o governo aí atual, né, o ministro Haddad está anunciando muita coisa que também, na parte do imposto de renda, talvez a tributação de dividendos, modificação de regras de JCP, mas isso ainda, né, está no aguardo. Mas o nosso foco nessa live é a tributação do consumo. Então, a tributação do consumo no Brasil, ela é disparada, uma das maiores do mundo, né? Esse é um gráfico aqui que mostra os países da OCDE, né? Mostrando aí, né, que em 2021, que o Brasil seria o terceiro país que mais tributa o consumo, né? Ali o primeiro e segundo é Grécia e Hungria, tá? Então, a gente tem essa característica de ter uma alta carga tributária, claro, né? A gente tem IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, se você somar, né, toda essa carga tributária, nós somos um dos campeões aí na tributação sobre o consumo. Mas esse sistema tributário atual, ele vai continuar convivendo nesses próximos anos junto com o sistema tributário novo, né, que vai ser implementado, que é o que a gente vai ver nesse bate-papo de hoje. Então, na verdade, eu diria que tem um cenário extremamente promissor para os advogados tributaristas e contadores. Por quê? Se já existia essa complexidade tributária de a gente lidar com ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, a gente ainda vai ter uma migração para um novo sistema, né? Então, é claro que essa complexidade ela é a justificativa para a reforma tributária, mas, né, é como se a gente tivesse que piorar para depois melhorar, né? É engraçado porque, na verdade, vão entrar em vigor dois sistemas, né? Que a gente vai ver aqui o cronograma. E até esse sistema atual sair, né, de cena, né, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai ter os dois sistemas tributários funcionando. Então, a gente vai estar num cenário até, eu diria, de uma complexidade maior do que no ponto de partida, mas visando colher um resultado lá no futuro, que seria um sistema tributário mais simples quando a gente encerrar esse ciclo em 2033. Mas hoje a gente tem uma problemática, né, de não ter um IVA unificado, são bases de incidência distinta, né, o ICMS incide sobre operação de circulação de mercadorias, o ISS sobre prestação de serviço, a gente tem inúmeras discussões de teses jurídicas, né, então lá, né, os colegas, né, que eu convivi lá no Largo São Francisco, tem N teses, né, para você definir se uma coisa é um serviço, é uma mercadoria ou não, por conta da peculiaridade, né, do nosso sistema tributário, que procurou dividir, né, essas bases de cálculo entre o Estado, o ICMS, o município, que é o ISS. O governo federal, ao longo dos anos, ele foi também abocanhando, né, a tributação sobre o consumo com as contribuições do PIS e COFINS, sobre receita de serviços, receita de venda de mercadorias, em algumas situações também, receitas financeiras, e o tradicional IPI, né, que desses tributos é o mais antigo do nosso sistema tributário. Mas um sistema tributário muito restritivo, né, eu diria muito restritivo, principalmente o IPI, né, o IPI ele é tão, digamos assim, feudal, que ele não permite que você faça nem sequer o crédito, por exemplo, de um ativo imobilizado, né? O ativo imobilizado de uma fábrica não dá direito ao crédito do IPI, né? É uma coisa assustadora. Isso mostra o quanto ultrapassada é essa legislação. Depois a gente tem o ICMS, que ele já tem alguns mecanismos de não cumulatividade um pouco melhores, mas ainda muito imperfeito. Então, fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas 3 mandatos, e muitas vezes a gente via aquelas discussões, isso é um insumo ou não é um insumo, né? E quem estuda contabilidade fica assustado, muitas vezes, com as discussões fiscais, né? Porque a gente que estudou contabilidade tem uma noção do que é contabilidade de custo, do que é um insumo, né? Por uma indústria, mas vem lá, né, o auditor e diz que não, insumo é só se... né, aquele item entrar na produção e compor ou se desgastar totalmente no processo produtivo. Então, a gente tem inúmeras discussões em que há um total distanciamento entre a prática
empresarial, a lógica da contabilidade financeira e de custos, e a lógica fiscal extremamente atrasada, tá? O PIS/COFINS, a gente teve alguns avanços, né, com a jurisprudência do STJ, né, ampliando um pouco mais a questão dos insumos, mas mesmo assim, né, a gente tem uma não cumulatividade ainda restrita. O ISS nem se diga, né, porque é um tributo claramente cumulativo, né? Então, se um hotel contrata o serviço de uma lavanderia, né, ele tem que pagar o ISS da atividade hoteleira e não pode abater o ISS do serviço que ele contratou, por exemplo, para que as toalhas fossem lavadas na lavanderia. Então, o ISS é extremamente imperfeito. O problema da guerra fiscal, né, que se arrasta principalmente no campo tanto do ISS, mas principalmente do ICMS, e que basicamente, quem é tributarista, né? Claro, a gente tem que jogar a regra do jogo, a gente tem que orientar as empresas a estarem no melhor local, né? Para pagar a carga tributária da melhor maneira possível, né? Mas muitas vezes isso foge da lógica econômica. Muitas vezes a empresa se instala num local que ela não se instalaria se não fosse a vantagem fiscal, né? Então a gente tem esse contexto altamente complexo, com multiplicidades de alíquota, regimes fiscais diferentes nesses mais diversos tributos, benefícios fiscais, essa falta de neutralidade, né, econômica que eu mencionei. E a proposta da reforma tributária, ela veio justamente para, então, substituir esses tributos por um modelo que foi um modelo que acabou prevalecendo aí nas discussões no Congresso Nacional, que foi um modelo dual de um IVA, no qual a gente vai ter a CBS, mais voltada aí para o âmbito federal, e que na prática ela vai substituir o PIS e COFINS, tá? E vamos assim dizer parcialmente o IPI, porque o IPI, né, algo que me assustou quando eu vi, né, o resultado também da reforma tributária, ele não vai ser totalmente extinto, né? Então a gente vai ter ainda um rescaldo do IPI que a gente vai comentar depois, tá? E o IBS, né, ele vai então substituir o ISS municipal e o ICMS estadual. O que a gente vai ver em seguida, que chama atenção, né, é essa questão, que a gente já vai ver nos próximos slides, de uma base mais ampla, né? Então, não vai ter essa discussão relacionada a ser um serviço, a ser uma mercadoria, a questão, por exemplo, se o bem é material ou imaterial, um bem que seja digital, né? Então, claro, vai ser uma legislação mais moderna, que tem mais capacidade de albergar as novas realidades econômicas, tá? A gente vai ter também, né, a definição, evidentemente, de alíquotas, que a gente vai comentar um pouquinho, mas as alíquotas elas vão ser muito mais padronizadas, né? A alíquota do CBS vai ser definida pela União por lei federal, é claro que vai ter uma lei complementar para regular, né, esses dois tributos, a CBS e o IBS, os dois impostos, e, basicamente, né, esse IVA subnacional, a gente vai ter a participação na composição dessas alíquotas de estados e municípios, tá? Claro que tem uma lista aí de exceções que foi discutida já na reforma tributária para colocar a nível constitucional, mas o que chama bastante atenção é que a arrecadação ela vai se dar no destino, como a gente já vai comentar com um pouquinho mais de propriedade, né? De qualquer forma, aqui a gente apenas listou alguns exemplos de exceções que já foram negociadas, né? Por exemplo, cestas básicas, serviço de educação superior, alguns tipos de dispositivos médicos, né? Algumas isenções, né, relacionadas a serviços de transporte coletivo, né? Então, existem a possibilidade de reduções de 100%, e existem também algumas exceções, algumas reduções para determinadas áreas, né? Como
medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação, né, os próprios profissionais, né, da contabilidade e da advocacia também foram albergados, né? E aqui, basicamente, né, um desenho, né, que eu até tomei emprestado esse desenho, mas fazendo a referência aqui, né, é baseado no material do Tesouro Nacional, mas esse desenho ele foi feito pelo professor Ângelo De Angelis, que é um amigo e um grande entendedor, né, da reforma tributária, mas basicamente o cenário que a gente tem, então, é a substituição do ICMS e o ISS pelo IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ficar a cargo do comitê gestor, né? Essa legislação ela vai ser preparada, né, ao longo dos próximos meses e com certeza aí é um ponto muito importante como vai ser composto e como vai ser as regras de atuação desse comitê gestor. Eu atualmente estou na iniciativa privada, né, mas eu fui auditor fiscal no estado de São Paulo durante vários anos, né, e sei, né, da importância que tem os estados na arrecadação, né, principalmente com o ICMS. E agora, né, esse comitê gestor, de certa forma, né, os estados individualmente eles terão com certeza um poder um pouco mais reduzido, até em termos de interpretação, né? A gente que já participou como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, tal, sabe que essa interpretação ela vai ter que deixar, né, de ser uma interpretação diferente para cada estado, né? Porque na verdade a gente vai ter que ter uma única interpretação de uma legislação que ela vai ser única, né? E o papel dos municípios, né, também nesse comitê gestor, né, porque o ISS ele vai ser absorvido, né, pelo IBS, né. Então, os tributos atuais, o PIS, COFINS, o IPI, eu diria que não totalmente, né, que a gente vai dizer que ele vai continuar existindo. Em termos federais, a gente vai ter a contribuição sobre bens e serviços, né, cujo objetivo principal é substituir a PIS e COFINS e também complementar, né, a arrecadação que for perdida do IPI, né, porque uma parte significativa do IPI vai ser reduzida a zero na tributação, e o que chama atenção é principalmente o imposto seletivo, que a gente também vai dedicar algumas palavrinhas, né? Então, a gente vai ter basicamente a Receita Federal e o Comitê Gestor como órgãos principais da arrecadação. Ainda a gente tem que ficar muito atento nessa reforma tributária para a reorganização das administrações tributárias, vai ter uma legislação que vai ter que ser efetivamente editada, né, para dizer, né, qual que é o papel dessas arrecadações, dessas administrações tributárias, novas obrigações acessórias que vão ser criadas, né, novos sistemas que vão ser implementados, né. Então, o pessoal, não só na área tributária, mas de tecnologia ligada à área tributária, vão ter bastante trabalho, né. A gente vai ter essa questão, né, de uma apuração que é voltada para o destino. Então, o mais importante é a questão do destino, né, e essa receita ela vai ser paulatinamente, então, alocada ao ente de destino. Esse daqui também, né, é um slide que eu emprestei, tomei a liberdade de emprestar do economista Ângelo De Angelis, que é servidor, auditor da Secretaria da Fazenda, né, e que denota a importância da aplicação do princípio do destino, principalmente nesse cenário que a gente convive, né, nas últimas décadas de guerra fiscal. Então, com a adoção do princípio do destino, né, vamos imaginar que é uma estimativa, né, a gente não tem ainda as alíquotas reais, tá? Mas estimando aqui uma alíquota da CBS, por exemplo, de 8%, né, os estados eles vão ter, né, então vai ter a CBS, que é federal, né, nesse exemplo aqui, uma estimativa de que ela será de 8%. Vamos imaginar que a empresa A está em São Paulo. Se ela vender para uma empresa B,
também em São Paulo, o que vai acontecer? Ela vai aplicar a CBS de 8%, que é nacional, ela vai ter que aplicar a alíquota do estado de São Paulo, nesse exemplo 15%, é um exemplo, né? Então também vai ser legislado, vai ser definido, e ela vai aplicar, por exemplo, a alíquota do município de destino. Aqui a empresa B está no município de Pedregulho, por exemplo. Então, esse município escolheu essa alíquota de 2%. Então, vejam que isso daqui muda por completo a lógica. Então, não importa o ponto de partida, né? O importa, sim, é o ponto de chegada, né? Porque, por exemplo, quando essa empresa B vender para uma empresa C, né, o 8% da CBS vai ser igual, mas a alíquota vai ser para o estado de destino, vai ser da alíquota de Minas, que nesse exemplo foi colocado em 13%, tá vendo? E, basicamente, a gente vai ter que saber qual que é a alíquota daquele município de destino, aqui nesse exemplo fictício, né? Se imaginou que o município de Uberaba atribuiu a alíquota de 4%. Então, ele muda por completo a nossa lógica empresarial, né? Até no meu período de férias durante o Natal, né, eu fiquei imaginando, porque eu fui para o sul de Minas, fui para um resort no sul de Minas, e no caminho eu passei por dentro do município de Extrema, né? Que é realmente uma coisa impressionante quando você passa pela estrada, você vê aqueles galpões, aquela quantidade de empresas que tem ali funcionando, né? E daí a gente tem que pensar se isso realmente, essa lógica empresarial, ela vai continuar sendo dessa forma, né? Porque hoje é muito relevante você estar estabelecido num estado que tenha determinado regime, tenha determinado benefício fiscal. Mas, com essa aplicação do sistema do destino, essa lógica ela vai se alterar substancialmente. Então, um dos motivos pelos quais foi implementado, basicamente, a reforma tributária é justamente a questão relacionada à guerra fiscal, né? E, de qualquer forma, como a gente tinha tido a negociação da Lei Complementar 160 de 2017, né? Aqueles estudiosos de ICMS conhecem bem, né? Essa Lei Complementar 160 de 2017, que, na verdade, ela prorrogou, né, diversos benefícios fiscais, ela ajudou, inclusive, a convalidar benefícios fiscais que estavam sendo contestados, né, no STF. Então, para manter o acordo, né, que foi feito lá no Congresso, os benefícios fiscais, né, e faz todo sentido, tá? Eu, como advogado tributarista, entendo que faz todo sentido, porque determinadas empresas escolheram investir e se estabelecer em determinados lugares, né? Você não poderia vir com uma reforma tributária e falar, olha, eu fui para a Bahia, no polo de Camaçari, para fruir de um determinado benefício fiscal. Você não poderia, né? Tudo bem, é uma reforma constitucional, né? Mas seria antieconômico você vir com um sistema e revogar o benefício sem esperar esse prazo, né, que já tinha sido acordado lá em 2017 no Congresso Nacional. Então, esses benefícios eles vão poder valer, né, em tese, se não tiver nenhuma alteração, né, no sistema tributário, até 2032, tá? Até porque 2033 a gente vai ter uma lápide, né, lá no cemitério escrito ICMS. Mas vejam que essa lápide ela não vai ser amanhã. A gente tem 10 anos de ICMS, tá, gente? E 10 anos é muita coisa, é uma década, né? Então a gente não pode ainda ignorar o ICMS. Na verdade, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que existem. Vocês que são contadores, vocês que são responsáveis pela área fiscal das empresas, né? Tem muito crédito, muita oportunidade que tem que ser utilizada dentro desses 10 anos. O governo ele vai criar fundos para compensar, né? Existe um receio dos estados de que vai haver uma reorganização das empresas, das indústrias, dos atacadistas, do comércio. É muito mais fácil essa organização acontecer, de você mudar, né, a estrutura.
de um centro de distribuição. A indústria é um pouco mais complexo, né? Porque não dá para colocar uma indústria num caminhão e levar para outro lugar, mas como a gente tem um prazo aí de 10 anos, provavelmente vão haver muitas alterações na lógica empresarial e das empresas, e os tributaristas e contadores têm que participar disso, fazendo a conta, né? Para saber aonde que compensa, né? E eu diria que o contador ele tem uma qualidade adicional, né? Porque além de poder opinar na parte tributária, ele pode, né, agregar os seus conhecimentos na área de custos, na área de contabilidade financeira também. E esses fundos nacionais de desenvolvimento regional ou de compensação de incentivos fiscais, eles vão ser oferecidos justamente para tentar equilibrar, né, de modo que os estados não tenham um problema de desigualdade regional e eles sejam compensados por eventuais alterações aí da lógica econômica. Então, quando a gente falou da base ampla, né, desse IVA dual, do IBS e da CBS, a gente já, de certa forma, comentou, vai ter que vir uma lei complementar, mas a Constituição ela já deu os parâmetros, né, de que o princípio mais importante para o IVA, né, para esses dois tributos, é o princípio da neutralidade econômica, né? É a ideia de que a tributação sobre o consumo ela não pode alterar a lógica dos agentes econômicos. Algo para a gente totalmente novo, né? Porque não existe nada mais distorsivo, né, em termos econômicos da lógica empresarial do que o ICMS, né, por exemplo. Mas a proposta é que o IBS e a CBS eles vão ser realmente muito mais neutros, com uma base com fatos geradores e bases de cálculos que vão albergar bens materiais ou imateriais, né? Ou seja, uma legislação mais adaptada às novas tecnologias, inclusive direitos, serviços, mantendo, é claro, a tributação na importação, né? E daí, independentemente de você ser um comerciante, um prestador de serviço, independente do resultado, algo que já vinha, né, com a legislação do próprio ICMS, do IPI também, né, e do PIS/COFINS importação, ele vai continuar tributando a importação e, principalmente, né, desonerando a exportação. Quanto à não cumulatividade, né, eu acho que a gente, principalmente os tributaristas, os advogados tributaristas, mas, claro, também os contadores, tem que estar muito atento com as legislações que vão ser editadas, porque para a gente está muito claro aí, né, que a promessa que está sendo feita na PEC em termos constitucionais, né, e eu até assisti algumas palestras relevantes, por exemplo, meses atrás o Bernardo Api deu uma palestra lá na FE, em São Paulo, e eu fui lá assistir, né, e ele explicou bem essa questão da não cumulatividade plena, e eu, né, espero que essa legislação seja plenamente editada nesse sentido. De que, né, vai ser possível para as empresas aproveitar esse montante que foi cobrado, né, sobre todas as operações no qual ela adquire bens materiais, imateriais, direitos, serviços, né, exceto o uso e consumo, mas uso e consumo pessoal, né? É porque, assim, eu já fui auditor fiscal do ICMS, né, há alguns anos, depois voltei para a iniciativa privada, deixei para voltar para a iniciativa privada e para me dedicar à docência da contabilidade tributária, mas quando eu ouço a palavra uso e consumo, às vezes eu fico um pouco assustado, né, porque na legislação do ICMS, a palavra uso e consumo, ela tem uma interpretação diferente do que está aqui, tá? Então, não é que não vai dar direito a crédito, aquisições de uso e consumo conforme a legislação do ICMS. Aqui é uso e consumo pessoal. É aquilo que for usado fora do âmbito do negócio da empresa, tá? Eu até faço uma analogia, né, que essa regra ela vai se aproximar muito da regra contábil e principalmente da regra fiscal do imposto de renda, ou seja, não pode ser uma despesa que não seja necessária, que não esteja atrelada à atividade daquela pessoa jurídica, aquela atividade econômica.
né? Se você comprar alguma coisa, paguei a viagem da filha do diretor para a Disney, né? Isso, então, é o uso e consumo pessoal, não tem nenhuma relação com o negócio, daí não vai dar direito a crédito, né? Mas você pagou o advogado tributarista, pagou o escritório de contabilidade, comprou mercadoria, a gente estaria, então, numa regra de não cumulatividade plena, mas vamos acompanhar a edição dessa legislação, né? Porque seria, pelo menos do ponto de vista das empresas, um sonho. Eu sei que algumas, né, pessoas ficam preocupadas, mas será que vai ser tão fácil assim, né, essa nova tributação? Os advogados ficam preocupados, né? Será que eles não vão precisar de advogados para discutir se dá o direito a crédito, não dá direito a crédito? Eu acredito que sim, né? Eu ainda acredito que vão ter problemas de interpretação nessas legislações. Mas, basicamente, como a gente falou, né? Então, essa não cumulatividade plena, ela vai envolver a aquisição de bens, sejam materiais, direitos, serviços, exceto aquilo que for de uso e consumo pessoal, né? Comprei uma garrafa de uísque pela pessoa jurídica, né? Daí você não pode manter o crédito do imposto, né? Daí não é de uso pessoal. Mas o que chama atenção pelo arcabouço que está sendo criado é que, ao que tudo indica, essas legislações elas vão ser editadas numa lógica parecida com a lógica, eu diria, contábil e lógica de obrigação acessória do ICMS e do IPI, que é uma lógica de débitos e créditos por estabelecimento. Então, talvez, onde a gente vai ter mais susto vai ser em relação ao PIS e COFINS. Por exemplo, o PIS e COFINS, a gente é acostumado a calcular o PIS e COFINS considerando todos os estabelecimentos, né, da pessoa jurídica, não importa, né, a questão do estabelecimento. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande quando vier a CBS, porque a legislação definiu que a CBS e o IBS eles vão ser tributos praticamente gêmeos, né? Eles vão ter algumas diferenças, claro, principalmente de quem é o sujeito ativo, né? Mas eles, em tese, vão ter que ter fatos geradores, bases de cálculo iguais, tá? Então, isso vai mudar bastante a lógica e a prática do contador da área tributária. Ainda a gente tem que entender melhor como vai ser implementada a questão, né, da possibilidade de se exigir o efetivo recolhimento do tributo ou não pelo fornecedor, né? Então, quem trabalha na área fiscal, né? Já fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, eram N autos de infração relacionados, por exemplo, a fornecedores inidôneos, né? Será que essa legislação ela realmente vai conseguir acabar, né, com essa questão do fornecedor inidôneo, né? Mas também até que ponto isso não feriria também o direito do contribuinte, né? Mas a gente tem novas tecnologias aí, né, vindo, né, que podem talvez dar uma maior assertividade para quem comprou saber, né, se o imposto foi efetivamente recolhido ou não, né? E também, né, uma maior desoneração de bens de capital. Então, basicamente, a ideia, né, do IBS e da CBS é você ter alíquotas que a gente falou que são gerais, não vai poder ter exceção, a não ser aquelas exceções que a gente exemplificou, que são exceções que foram negociadas no nível constitucional. A gente vai ter uma incidência no destino, vai depender da cidade, do município e do estado de destino. A gente não vai ter mais a necessidade do GROSSAP, os tributos eles vão ser aplicados por fora, né? Sem a necessidade de você incluir o tributo, como hoje é o ICMS, né? Então, se o ICMS é 18%, você divide o valor por 0,82, não vai ser mais necessário esse GROSSAP, né? Porque o tributo não vai incidir sobre o próprio tributo. Isso com certeza vai melhorar também a previsibilidade do cálculo da carga tributária. Eu digo isso depois que passar todo o período de 10 anos, né? Depois que a gente passar pelo período de 10 anos, porque no meio do caminho a gente vai ver que vai ser bagunçado esse meio do caminho.
Mas depois que passar os 10 anos, a gente vai ter uma condição maior de definir, por exemplo, qual que é a carga tributária desse celular, de um livro. Porque hoje a gente tem praticamente uma brincadeira, um conto de fadas. Existe uma obrigação legal de você informar no cupom fiscal a carga tributária de determinados tributos, mas hoje é informado de maneira aproximativa. Você não consegue rastrear quanto que foi pago de PIS e COFINS, de IPI, de ISS, de CMS, para conseguir trazer exatamente qual foi a carga tributária, principalmente da tributação indireta, né? Então, a gente vai ter regras mais unificadas da CBS e do IBS, embora um de competência federal, outro de competência estadual municipal, uma legislação mais uniforme, mas lembrando que a gente vai ter que acompanhar muito bem como vão ser editadas essas leis complementares. Um sistema de cashback para, digamos assim, contrabalancear essa questão de alíquotas gerais, né? Na verdade, o sistema vigente atualmente, principalmente com o IPI, tá? A gente tem a ideia de alíquotas seletivas, isso no sistema atual, tanto IPI quanto em várias situações de ICMS. O novo sistema, ele está preferindo trabalhar com alíquotas mais padronizadas, exceto aquelas exceções constitucionais, mas isso ele tem um certo preço, né? Porque a alíquota seletiva, ela traz mais complexidade, mas ela permite que você corrija uma determinadas situações. Por exemplo, você percebe que uma população mais carente adquire um tipo de produto, você poderia dar uma alíquota menor. No sistema novo, não. A alíquota vai ser a alíquota padrão. Mas o cashback, ele vai tentar resolver, vai procurar resolver essa questão. É um sistema completamente novo, né? Então, determinadas pessoas com determinada capacidade econômica, né? Com uma capacidade econômica menor, elas vão ter direito a recuperar uma parte dos tributos que foram pagos, né? Talvez seja uma evolução aí, né, do Nota Fiscal Paulista, mas ele vai considerar a capacidade econômica de cada cidadão, né? Vai ter que entrar em dados dos programas sociais do governo, né, para saber se aquela pessoa tem direito ou não ao cashback, né? E a gente tem também a questão do Conselho Federativo para o IBS. Então, esse período de transição, ele vai de 2023 a 2033, como a gente já vai passar nesses próximos slides. A gente já comentou, né, que uma vantagem que esses tributos não vão integrar a sua própria base de cálculo. Está sendo colocada uma vedação muito forte em relação à concessão de benefícios e incentivos fiscais, né? A ideia é extinguir esses benefícios em 2032 e não permitir que estados e municípios concedam nenhum benefício. A regra é somente aquilo que foi negociado na Constituição, aquelas alíquotas diferenciadas, né? O Senado ele vai fixar as alíquotas de referência, né? Também. Não vai incidir, evidentemente, sobre a exportação, né? Nem o IBS, nem a CBS, né? E daí, claro, tem alguns temas que em algum momento a gente vai ter que aprofundar mais, principalmente na hora que as legislações forem editadas, né? Aparentemente, uma possibilidade muito grande de atribuição de responsabilidade tributária, aqui, né, para um sujeito passivo do imposto, né, mesmo que ele não seja o vendedor, o comprador, mas que tenha participado da realização, da execução, do pagamento, da operação. E vamos também tentar entender, né, na nova legislação que vai ser editada, se a gente vai continuar ou não com a malfadada substituição tributária, né, que é um tema que sempre assusta, né? Mas a gente vai ter, certamente, regimes específicos de tributação que já estão definidos, que vão ter que ser tratados de maneira diferente. Um exemplo clássico é a questão do combustível lubrificante, que tende a continuar sendo tratado através de regimes monofásicos.
setor de serviços financeiros, ele vai ter que ter uma lógica própria, né? Restaurante, hotelaria, algumas áreas que já estão delimitadas. De novo, né, a gente não tem ainda uma legislação formada, mas um dos aspectos políticos mais delicados da reforma é como que a gente vai tratar, né, e como que vai ser organizado o comitê gestor do IBS. Porque lá vai haver a participação dos estados, né, IDF, né, e dos municípios, porque o IBS está substituindo a arrecadação do ICMS e do ISS. Ele vai ter uma presidência que vai ser alternada, né, entre representantes de estados e de municípios, né, e ele vai ter lá uma Assembleia Geral, uma instância máxima, né, com a participação de estados e municípios. Né? Então, um desafio, né, na hora de redigir essa legislação, e certamente, né, nós, advogados tributaristas, temos que ficar muito atentos, né, se realmente, né, vai ser uma legislação que vai observar o Pacto Federativo. É claro que um certo grau de autonomia, a gente já sabe que o Estado vai perder um certo grau de autonomia, né? Aquilo que eu falei, mas você não vai poder interpretar a legislação do IBS de uma forma em Minas e de uma forma em São Paulo. A gente vai ter que ter uma uniformização maior, né? Porque a gente vai ter agora um órgão que vai estar acima da Secretaria de Fazenda, né? Mas tem que ser regulada muito bem como que vão se dar, né, as competências desse órgão. Coloquei até uma foto bonitinha aqui, né? Porque como eu sou otimista, eu coloquei uma foto mais voltada aí ao meio ambiente. Mas, né, esse imposto aqui, né, que foi colocado no sistema com um objetivo muito nobre, né, também os tributaristas e contadores têm que olhar com atenção. Porque a União ela vai poder instituir o chamado imposto seletivo sobre produção, extração, comercialização e importação de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Só que, claro, depende muito de como for editada essa lei complementar, vocês concordam? Porque, né, muitas vezes até a gente lendo, né, revistas relacionadas à saúde, à alimentação, né, daqui a pouco, né, qualquer coisa, praticamente qualquer produto, ele pode em algum momento ser dito que aquele, não, essa tal coisa, né, não faz bem para a saúde, né, ou não faz bem ao meio ambiente. Então, foi dado um escopo aí muito grande, né, para essa lei complementar, né, que eu espero que ela delimite bem, né, e não deixe muito em aberto para o governo federal colocar qualquer produto lá, né, mas que sejam apenas produtos que causem realmente uma externalidade negativa, né, que sejam produtos poluentes, que sejam nocivos ao meio ambiente, né, prejudiciais à saúde, que tenham, sim, uma taxação maior, né, seguindo aquela lógica de que o poluidor ele tem que pagar, e para desincentivar, né, essas práticas que são mais nocivas à saúde e ao meio ambiente, mas que isso não se transforme num mecanismo de arrecadação, né, porque senão daqui a pouco toda a tabela do IPI vai ser colocada dentro do imposto seletivo, né? Porque daí qualquer produto você pode dizer, não, mas a embalagem do produto, quando for descartada, pode danificar o meio ambiente. Então, a gente corre o risco de alguém falar, olha, a garrafa d'água também é um produto que pode danificar o meio ambiente, porque eu vi um monte de garrafa d'água jogada na praia e tal, né? Ali no Ano Novo, então a gente vai tributar também o imposto seletivo. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Não vai incidir sobre a exportação, tá? Mas vamos para a etapa principal do nosso bate-papo de hoje. Aqui, né? Esse slide é baseado em informações do Senado Federal e também eu peguei também emprestado do economista Ângelo De Angelis, tá? Mas a gente vai discutir esse slide nesses próximos, que é basicamente
como que vão se dar as regras de transição, que eu acho que esse é o ponto principal para a gente discutir as oportunidades para os advogados tributaristas e contadores. Então, a gente percebe aqui que praticamente de 2024 até 2026, a gente vai ter os tributos atuais full, tá? O que eu quero dizer? 2024, 2025, 2026, galera, ICMS, tudo normal, ISS, tudo funcionando normal, IPI também, PIS e COFINS. Então, os contadores não vão ter nenhum alívio nesse período e pior, né? Em 2026 já vai entrar o teste da CBS e do IBS. Então, a gente vai ver aqui o cronograma, né? O PIS e COFINS vai ser o primeiro que vai ser extinto nessa sequência, tá? Mas o ICMS e o ISS, eles vão ser extintos só lá na frente, em 2033. A gente vamos ver um pouquinho desse cronograma, né? Daí a questão de fundos, ela é mais importante para a questão da contabilidade pública dos estados, mas vamos focar um pouquinho nas regras de transição. Então, esse ano, 2024 e 2025, o que eu diria para vocês? O sistema antigo funcionando plenamente, pessoal. Mas a gente não pode ficar dormindo. Por quê? Porque tem um reloginho, um cronômetrozinho que foi disparado. Ou seja, o PIS e COFINS vai ser o primeiro a morrer. O ICMS vai demorar 10 anos para a gente fazer aquela lápide lá do enterro do ICMS. Mas as empresas vão estar funcionando e é um momento de se passar um pente fino, eu diria, para os contadores e advogados e aproveitar tudo que é possível nesse sistema, seja de crédito de PIS e COFINS, de ICMS, de IPI. Em 2026, o que a gente vai ter? A gente já vai ter um sistema novo entrando em vigor, começando com o IBS com 0,1% e a CBS 0,9%. E daí é um momento interessante, inclusive em termos de teses tributárias, porque daí, no momento que você já tem uma apuração, você já tem pagamento de tributo, você tem legislação funcionando, né? Aqui é um momento que, embora a alíquota seja muito diminuta, né? Os advogados tributaristas podem começar a testar, né? Novas teses, né? Verificar determinadas imperfeições que essa legislação tenha, né? E você vê que é teste mesmo 2026, porque esses valores eles vão poder ser compensados, entendeu? Inclusive com o valor do PIS e COFINS que ainda vai estar sendo recolhido em 2026. E vamos ver como que vai sair a lei complementar, mas você vê que em 2026 o foco do governo é um foco de conformidade fiscal. Então, aí entra um papel interessante dos contadores. Pode ser que as empresas que cumpram adequadamente essas obrigações acessórias até sejam dispensadas de pagar esse adicional, tá? Essas alíquotas teste, desde que ele consiga mostrar que ele, né? Claro que isso vai ter uma norma, né? Vai ter leis e vai ter instruções normativas para deixar isso mais claro, mas eles já estão prevendo a possibilidade de que as empresas que têm um compliance total, né? Elas superarem essa questão e nem precisarem pagar, pelo menos, o imposto nessa fase de teste. 2027, daí a gente vai entrar efetivamente com a cobrança da CBS e do imposto seletivo. E daí tem um evento que eu coloquei em vermelho que eu acho que é extremamente importante, porque é o primeiro falecimento aqui do nosso antigo sistema tributário, tá? O nosso sistema tributário ele é tão confuso, né? Mas é engraçado, né? Que nesses 20 e poucos anos que eu estou na área tributária, seja como professor, como auditor, agora como advogado tributarista, né? Mas o pessoal vai pegando amor, né? Aos tributos, eu percebo isso. Até, né, na academia, né, o pessoal vai dividindo. Tem o professor que é especialista em IPI, o professor que é especialista em ICMS, o que é especialista em PIS e COFINS. Aqui, né, o professor
professor que é especialista em PIS e COFINS, vai ser o primeiro a chorar, né, com o falecimento, né, do PIS e COFINS em 2027. Mas a gente tem um longo trabalho aqui até 2027. Por quê? Tem que se levantar todas as oportunidades antes desse momento, né, pessoal? E o PIS e COFINS é um dos tributos que tem mais possibilidade de aproveitamento de crédito, principalmente por conta das teses, né, do STJ, em que o creditamento do PIS e COFINS ele é mais amplo, né, do que o ICMS e o IPI. Então, a gente tem que ver isso como uma oportunidade. O IPI, ele não vai morrer totalmente, né? O que, para ser sincero, como docente, talvez como tributarista eu não fique triste, porque enquanto houver complexidade, haverá honorários para contadores e advogados tributaristas. Mas o IPI ele não vai morrer totalmente, ele vai ter suas alíquotas reduzidas a zero, mas em relação a produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca, ele vai permanecer, né? Como uma forma de garantir, né, que as empresas que estejam lá na Zona Franca estejam realmente fruindo de uma vantagem. Então, se você tem uma indústria em São Paulo e fabrica o mesmo produto que é fabricado na Zona Franca, você ainda vai pagar o IPI, né? Claro que esses critérios eles também vão ser definidos na lei complementar, mas o IPI ele não vai morrer totalmente, né? E daí eu diria, o IPI emprega, às vezes, não é nem o advogado, nem o contador, porque você muitas vezes precisa de um engenheiro, né, para entender a NCM, né, a classificação, né? Porque muitas vezes a alíquota ela depende da classificação fiscal, da NCM. Então, algumas dessas complexidades ainda vão permanecer. 2027, 2028, a gente já entra com o IBS cobrado na parte estadual e municipal, né? A 0,05 estadual, 0,05 municipal. A CMS passa a ser de 0,8%, tá? Então, ainda uma fase de teste. E de 2029 para frente, a gente tem efetivamente o desmantelamento do sistema tributário atual, onde a gente vai ter uma redução paulatina, tá? Dessas alíquotas de ISS e de CMS, gradualmente, né? Elas vão sendo reduzidas até chegar em 6/10 em 2032 e até a extinção plena dos dois tributos, né? Do ICMS e do ISS em 2033. Mas até lá, né, principalmente em matéria de ICMS, eu diria que muito trabalho tem que ser feito nessa década, e principalmente antes de chegar nesse momento aí das reduções. Porque nesse momento que as alíquotas forem sendo reduzidas, as empresas que tiverem saldos credores acumulados, elas vão ter dificuldade de monetizar e de escoar esses créditos. Então, pessoal, pelos próximos 10 anos, a gente tem trabalhos infinitos aí para quem atua na área tributária. Um ponto também importante, né, em relação ao IPI, o PIS e COFINS, né, a PEC não falou nada de como vai ser operacionalizado, né, eventual compensação de créditos. Pode ser que muitas vezes que as empresas até em relação ao IPI, continuem tendo apuração do IPI, porque determinados produtos ainda vão ter IPI, mas em relação especificamente ao ICMS, que ele vai ser extinto, né, a partir de 2033, então até dezembro de 2032 existe o ICMS, mas a gente vai ter um longo trabalho de reconhecer esses saldos credores, né, ali em dezembro de 32. E a gente tem que trabalhar, na verdade, para tentar escoar e aproveitar esses créditos antes desse momento. Se isso não ocorrer, né, é necessário que esses créditos lá de dezembro de 32 eles sejam homologados pelos estados e pelo comitê gestor, para que a empresa ela possa compensar, né, em 20 anos, em 240 parcelas, né, esse tributo, né, que praticamente eu diria que é um passivo dos estados. Existe um passivo muito grande dos estados, né, muitas vezes não
eu diria, não contabilizado em termos de contabilidade pública, que seriam esses saldos credores que as empresas possuem contra as fazendas estaduais, tá? E daí São Paulo, com certeza, é um estado muito melhor do que outros, tá? Porque São Paulo ele tem muito mecanismo que permite crédito, escoamento de crédito acumulado, etc. E tem estados aí que não devolvem, né, o dinheiro do contribuinte. E se ele não tiver uma ação para utilizar esses créditos, ele vai ficar travado com esses créditos. Esses créditos eles vão ser atualizados pelo IPCA ou outro índice oficial, né? Mas vão ser utilizados em 20 anos. Isso na melhor das hipóteses, se esses créditos forem reconhecidos, porque ainda você tem, muitas vezes, a chance desse crédito não ser reconhecido. A gente tem que falar algumas palavrinhas também do Simples Nacional, porque ele vai ser mantido na reforma tributária, mas certamente ele vai precisar passar por ajustes nos diversos anexos, né? Seja nos anexos, diversos anexos de serviço, anexo da indústria, do comércio. Mais um ponto que chama atenção é que, e que vai acontecer já logo em 2027, é que hoje uma situação que é vantajosa na legislação do PIS e COFINS, né? E eu sempre uso isso em exemplos de aula, né? Quando eu dou aula de contabilidade tributária, é que, por exemplo, se uma grande empresa vai lá e compra um produto ou contrata um serviço de uma empresa do Simples, se ela é uma empresa que está no lucro real e está no PIS/COFINS não cumulativo, ela pega aquele valor de aquisição e credita os 9,25, certo? Ele credita os 9,25. Mas o novo sistema não vai permitir isso, tá, gente? O imposto, ele só vai ser creditado o imposto que foi efetivamente recolhido, entendeu? Então, não vai ter mais essa mágica, né? Mas eu não critico, tá? Algumas pessoas falam, mas isso faz nascer um crédito. Mas, assim, o Brasil, o pequeno empreendedor, ele tem dificuldades. Então, era uma coisa que o sistema, né, as pequenas empresas, o Sebrae, provavelmente vão ficar atento, porque a empresa do Simples, ela pagava, né, uma carga tributária baixa, mas a empresa maior comprava aquilo, adquiria aquele serviço, fazia um crédito de 9,25. Isso vai acabar em 2027, né? E pode ser que isso leve uma certa perda de competitividade. Agora, é claro, a legislação, ela percebeu, né, que esse era um ponto a ser discutido e colocou que vai ter que ser regulamentada a possibilidade das empresas do Simples optarem por recolher a CBS e o IBS. Então, ele vai escolher se ele vai tratar tudo dentro do bolo do Simples, mas daí não vai passar crédito, esse que é o problema, ou se ela vai fazer o Simples Nacional para todos os tributos, mas não para a CBS e para o IBS. Então, a gente vai ter que ver, né? Vai ter que pôr muita conta no lápis, tá? A gente está chegando ao final da nossa live, então eu vou passar aqui os pontos principais de reflexão que a gente teria para trabalhar aí em relação à reforma tributária, e então algumas reflexões que eu acho que são importantes, que denotam importantes oportunidades para os contadores fiscais e para os advogados tributaristas. Pessoal, primeiro ponto, PIS e COFINS, né? A gente tem que limpar todos os créditos que estão na mesa. Vai ter a extinção total, esse é o primeiro tributo que vai ser totalmente extinto, em 2027, tá? Então, é o momento de se levantar, né? Os últimos 5 anos, verificar se as empresas não deixaram nenhuma possibilidade de crédito aí na mesa, né? Considerando que o PIS e COFINS desses tributos ainda é o mais elástico em termos de matéria de créditos. IPI também, ele vai ser reduzido a 0 em 2027, a gente vai ter que entender, porque algumas indústrias ainda vão continuar pagando IPI, tá? Mas
tudo que for possível aproveitar de crédito tem que ser feito o mais breve possível, né? Ou o levantamento dos últimos 5 anos. E o ICMS, com certeza, é a grande preocupação, porque ele vai continuar existindo por 10 anos, tá, pessoal? Então, assim, o ICMS não é um negócio que a gente vai poder largar, né? Ele não acabou. Ele vai existir até dezembro de 2032, a gente vai ter que lidar com a legislação do ICMS. É uma década, pessoal. Uma década é tempo, tá? E dá para levantar grandes oportunidades de crédito, né, nessa década e ter muito cuidado e muito planejamento para procurar monetizar saldos credores, né? E principalmente a partir de 2029, a gente vai começar a ter reduções das alíquotas de ICMS. Então, os débitos de ICMS eles vão ficando menores. Então, se a empresa ficou sobrando crédito lá, ela vai ter uma dificuldade ainda maior de escoar esses créditos. Então, muito trabalho vai ter que ser feito ou para aproveitar esses créditos dentro dessa década, ou para se preparar para documentar tudo isso lá para dezembro de 2032 em relação aos créditos remanescentes, que eles vão ter que ser reconhecidos pelos estados e pelo comitê gestor. Então, isso daqui é um trabalho que envolve advogado, envolve contadores, né, especializados em auditorias fiscais, né, envolve inúmeros trabalhos de ICMS, crédito acumulado de ICMS, ressarcimento de substituição tributária, tem muita coisa a ser feita nessa seara. Estudos também, né, de planejamento tributário no setor de serviço. É claro que o setor de serviço foi o que mais esperneou na reforma tributária, não seria diferente, porque claramente é o setor que vai aumentar a carga tributária, tá? E vai ser um momento de se criar planejamentos e estudos específicos para o setor de serviço e até repensar qual o município melhor, porque a tributação ela vai passar a ser deslocada para o destino, tá, pessoal? Não é que eu quero acabar com a Alphaville, nada disso. Mas vocês vão ver que vai mudar um pouquinho a lógica. Vai ter empresa que vai falar, olha, eu acho que não faz sentido eu estar em Barueri, eu estar em Alphaville, eu vou querer estar sei lá, perto da Paulista, perto da Faria Lima, ele vai... Porque, na verdade, com a mudança da tributação, o que vai importar é onde estão meus clientes. Onde estão os clientes é que vão determinar a carga tributária. Então, a gente vai ter que ter muita atenção, né, nessas movimentações e colocar tudo isso na ponta do lápis. A mesma coisa eu digo em relação ao planejamento tributário de indústrias, atacadistas e varejistas. E daí tem que ser um pensar maior, né? O cara que é o presidente, que é o diretor financeiro da empresa, não é um bate-papo só com o advogado tributário. Ele vai ter que bater um papo com um contador que além de entender da parte fiscal, entende da parte de custo, colocar na ponta do lápis quanto custa movimentar essa mercadoria, porque às vezes a empresa foi para Santa Catarina, que maravilha, Santa Catarina, né? Porque ele tem um monte de coisa que é importada e as importações pelo Porto de Santa Catarina tem um monte de benefício fiscal, mas daí a gente vai ter que colocar na ponta do lápis. Será que vale a pena estar em Santa Catarina? Adoro o estado de Santa Catarina, né? Maravilhoso, Florianópolis, praias excelentes, tal, mas as empresas vão ter que pôr na ponta do lápis isso daí por conta do deslocamento da tributação para o destino, tá? E a extinção gradual desses benefícios fiscais, né? Que só vão ser extintos lá em 2033. Mas, né, alguns planejamentos, principalmente em estruturas maiores, ele tem que ser feito previamente, né? Você não vai esperar lá terminar o benefício fiscal, né? Porque não dá para carregar a fábrica, colocar ela num caminhão e trazer a fábrica. Você tem que tomar ação e planejar antes. Também as empresas vão ter que ver, né? Os contadores, quem é dono de escritório de contabilidade, vão ter que assessorar bem as empresas que estão no Simples, né?
primeiro, verificar se vale a pena estar no Simples, se não vale a pena estar no Simples. As lógicas elas vão ser modificadas, a gente vai ter novos anexos. Então, todo aquele trabalho prévio que a gente já conhece de escolhas tributárias, eles vão ter que ser remodulados pelas novas legislações. Vai ter essa opção do Simples Nacional ser ou não contribuinte do IBS e da CBS. Ele vai ter que estudar quem são os clientes dele, se são consumidores finais, se são empresas, né? Fazer, né, dentre essas oportunidades para os advogados tributaristas, um acompanhamento muito rigoroso da edição dessas leis complementares, que vão surgir a partir de agora, para entender, né, os impactos da legislação do IBS e da CBS, e também os contadores entender como isso vai impactar determinadas empresas, determinados setores, né? Uma coisa que eu brinco que vai ser terrível, dado esse cronograma maluco que a gente viu, vai ser precificar produto e serviço, tá, pessoal? Tudo bem, a gente tem lá um departamento comercial, uma área que sabe precificar, mas eles não entendem da parte tributária. E cada ano, os parâmetros tributários eles vão ser diferentes, certo? Como a gente viu aí nesse cronograma de 10 anos, a gente vai ter a migração de um sistema para o outro. Então, essa precificação de produto e serviço, né? E o contador é o profissional mais qualificado para isso, vai precisar ser revista, né? Considerando todas essas mudanças de carga tributária. E também isso impacta o planejamento, impacta o custo das empresas. Os advogados tributaristas vão acompanhar o surgimento de novas teses tributárias. É claro que não vai ser um paraíso tributário, vai vir uma legislação perfeita, né, do IBS, da CBS e do IS, e daí os advogados não vão, né, do contencioso não vão precisar fazer nada, duvido, né? A gente está no Brasil, né, pessoal? Provavelmente a legislação vai vir com alguma maldade, não tenho dúvida, alguma discussão constitucional, alguma imperfeição, não tenho dúvida disso, até pelo perfil arrecadatório hoje que a gente tem da Receita Federal e por aí vai, tá? Então, vão surgir com certeza as novas teses, a gente já vai ter um período de teste, né? Que ainda as alíquotas vão ser reduzidas, às vezes a alíquota é reduzida, mas às vezes ali tem uma tese que vai impactar fortemente nos anos futuros, né? E muitas vezes no contencioso, a empresa que larga na frente, que tem lá uma decisão favorável, ela sai na frente depois, né? Então, é importante aí para os advogados do contencioso acompanharem, tá? Então, esse era o nosso objetivo do bate-papo de hoje, né? Uma live 100% aí gratuita para vocês e que vai ficar gravada, né? Essa live pelos próximos dias para que o pessoal possa consultar, né? Pensar, né? Sobre essas oportunidades para os advogados tributaristas e contadores. E eu agradeço aqueles que já acompanham o Contabilidade Tributária, que é o nosso canal no Instagram, né? E eu gostaria de apresentar para vocês o nosso novo projeto, né? Que é justamente essa primeira live, ela faz parte, eu peço que vocês fiquem até o final, porque vai ter um cupom de desconto muito bacana. Ela faz parte, essa primeira live, de um curso que a gente está lançando hoje no Hotmart, a gente ativou hoje, abriu a inscrição hoje, que é um curso sobre contabilidade de tributos indiretos e reforma tributária, né? Nessa primeira turma, nessa primeira versão, né, em que a gente está trabalhando com essa pós-aprovação da emenda constitucional, né? Vocês já me conhecem, já fui apresentado para vocês. Vamos, então, falar um pouquinho de qual que é o objetivo desse curso. Ele vai, basicamente, oferecer aos contadores, advogados tributaristas, estudantes, né, profissionais da área tributária, quem estuda para concurso também, os aspectos jurídicos, contábeis e práticos, mas eu diria que ele é mais voltado para quem quer, né, atuar na prática
e buscar uma rentabilização também com esse conhecimento, tá? Porque justamente, né, com a aprovação dessa reforma tributária, agora de 2024 para frente, a gente vai ter a convivência desses dois sistemas, né? Ou seja, continua, né, ainda durante um período tendo IPI, ICMS sobre opção tributária, ISS, PIS/COFINS, Simples Nacional, e virar um sistema novo, né, com IBS, CBS e Imposto Seletivo. E os tributaristas e contadores, eles vão ter que rentabilizar melhor esses trabalhos, né, essas frentes de trabalho que a gente abriu aqui nos últimos slides, né, e vai ter um espaço enorme nesses próximos 10 anos, nessa década, para se aproveitar essas oportunidades de levantamento de crédito, recuperação tributária, e também uma grande dificuldade, né, de interpretar dois sistemas tributários que vão estar convivendo. Então, a gente preparou, né, e eu já vou colocar no chat aqui e também subir lá no YouTube o cronograma previsto, tá? A gente vai ter encontros que vão ser síncronos, né? Ou seja, que são encontros online, que é, né? E os encontros que vão ser gravados, né? E isso, se sofrer alguma alteração, a gente vai comentar. Eu vou mostrar o cronograma prévio que a gente te homologou. Mas, basicamente, quando ele for síncrono, normalmente vai ser de quinta-feira, 7h15, ou no sábado, pela manhã. Se for colocado em outro horário, vai ser comunicado previamente, né? E os assíncronos, eles vão ser gravados e disponibilizados dentro das datas previstas, tá? Mas uma coisa que é importante é que a gente, além desses 37 encontros, a gente vai ter mensalmente 1 ou 2 encontros práticos, né, em forma de oficina, para discutir algum aspecto prático de interesse dos advogados e contadores, de algum produto ou serviço tributário relacionado aos tributos indiretos, tá? Esse é um curso de tributação indireta, né? E que sejam relevantes para atender a determinadas empresas, determinados setores econômicos. Então, o nosso viés é sempre casar, né, essa prática entre o direito tributário e a contabilidade tributária, né? E alguns encontros, inclusive, eles podem contar com a participação de outros profissionais que eu, na qualidade de coordenador do canal Contabilidade Tributária, vou também convidá-los para participar. A gente tem aqui um cronograma que foi preparado, né, da estrutura, né, onde a gente começou essa jornada no dia de hoje. Alguns encontros síncronos, né, eu vou permitir que pessoas de fora do curso entrem, né, mas apenas em alguns, porque senão seria um desrespeito com aqueles que vierem a adquirir, né, o produto, né, deixar ele totalmente aberto. Então, apenas alguns encontros, né, não significa que todos os encontros síncronos a gente tenha a possibilidade de pessoas de fora, mas alguns a gente vai permitir até para que as pessoas possam conhecer, né, o trabalho que está sendo feito, né, mas a maioria das vezes não, e o ambiente do Hotmart é só para aqueles que optarem realmente em seguir com a gente. Então, o nosso cronograma, a gente parte, né, da abertura, falando de tributos indiretos e de gestão tributária de tributos indiretos, avançando em 4 aulas de IPI, né, lembrando que o IPI não vai ser extinto. O ICMS, a gente tem aí 10 anos, né, para aproveitar todas as oportunidades tributárias, então a gente vai ter as aulas de ICMS sobre opção tributária, algumas coisas relacionadas à obrigação acessória, né, como os SPEDs. O PIS e COFINS é urgente que se façam todos os aproveitamentos de crédito até 2027. ISS, a gente tem mais 10 anos. Simples e-mail, né, falar também de rotinas, escrituração, revisões fiscais, e um bloco final da reforma tributária. Esse bloco final eu estou planejando para que ele ocorra entre junho e julho, né?
lá entre junho e julho, muito provavelmente a gente vai ter uma evolução, se não total, pelo menos das principais minutas das legislações. Não tem como eu garantir nesse momento, né, porque eu não controlo o Congresso Nacional, tá? Sou um simples professor de contabilidade tributária. Ah, professor, mas no dia 22 de junho a gente já vai ter a legislação aprovada do IBS, da CBS? Não tem como eu dizer. Daí você teria que ligar para o Senado, lá para o presidente do Senado, lá o Rodrigo Pacheco, para ver se ele te responde, porque eu não tenho como responder. Mas a gente vai, com certeza, ter bastante coisa para trabalhar, né, aqui. Agora, é claro, né, a gente não vai vender, por exemplo, mentiras, né? Pode ser que essa legislação ela não esteja totalmente aprovada e a gente vai ter que trabalhar em cima, principalmente das minutas que vão estar sendo discutidas, que alguma parte da legislação vai estar aprovada, né? Mas já tentando trazer algum cenário mais prático para que a gente largue na frente, tá? Mas aí alguém pode falar, professor, não, vamos ficar de braço cruzado, não vamos fazer nada e vamos ficar esperando, né? Mas, gente, tá dada a largada aí dos 10 anos, né? Se vocês são tributaristas, são contadores tributários, a gente tem que correr atrás, primeiro para levantar essa grana aí do sistema tributário antigo e já mergulhar de cabeça no sistema tributário novo, né? Se a gente ficar também esperando, né, outras pessoas vão largar na frente, ok? E, por fim, então, para quem quiser seguir com a gente nessa jornada, eu vou, né, e eu aconselho muitíssimo, porque vai ser muito rico, né? A gente preparou um curso que traz um equilíbrio, não é um curso de direito tributário, também não é um curso de contabilidade, ele é um curso híbrido, ele é de contabilidade tributária, que traz uma visão equilibrada entre a teoria e a prática, também com oficinas de temas práticos. O preço normal do curso seria R$ 2.500, mas o preço de lançamento dele é de R$ 2.000, só que vocês, né, que estão online e os primeiros que assistirem, né, essa live que vai ser disponibilizada, eu vou, né, subir essa live para disponibilização, vão poder fruir aí do desconto especial, né, que é por tempo limitado para aqueles primeiros que se inscreverem, que basta daí, no link que eu vou colocar agora do Hotmart, que é esse link aqui, mas eu já vou colocar aqui no chat, basta vocês colocarem o TAX 50, tá? Eu só vou me permitir aqui colocar o link no chat para vocês. Aqui no Contabilidade Tributária eu estou... Isso, apareceu aqui. Esse é um link para aquisição. Contabilidade Tributária já subiu aí 2 vezes o link. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algum detalhe, alguma coisa, a gente tem o Instagram da equipe do Contabilidade Tributária, que é esse Instagram que está na tela, né? O Instagram que está disponível na tela aí, e que vocês podem também tirar as suas dúvidas, tá? Se você usar a aplicação desse desconto nesse primeiro momento, digitando então TAX 50, né, e dando aplicar, o preço que era 2.500, que foi reduzido para 2.000 no lançamento, ele vai ser reduzido para R$1.000 à vista, ou você parcela em 2, 3, 4 ou até 12 vezes, tá? E essa live, então, eu vou subir, né, para que as outras pessoas que não tiveram ao vivo, a gente teve um número significativo de pessoas que fizeram a inscrição, né? Claro, muitas vezes as pessoas não puderam estar online nesse horário, mas elas vão receber o link, vai ser divulgado no Instagram e também no nosso YouTube, tá? Então, é muito importante que vocês sigam, então, no Instagram,
@contabilidadetributária.com.br. Lá eu vou colocar também o link do curso e no @biavabeto. E aqueles que não quiserem adquirir, não há problema nenhum, mas é importante que vocês sigam o canal, porque a gente tem, como eu disse, muita coisa gratuita, né? E se esse não for o seu momento de adquirir o curso, certamente em outro momento você estará interagindo com a gente, tá? Mas não percam essa oportunidade, porque como o link, né, da gravação ele vai subir depois para o YouTube, e isso vai rodar bastante tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Vai ter bastante divulgação. Aproveitem para estar, então, entre os primeiros inscritos e utilizar, então, desse desconto com a palavra TAX50, dando aplicar, né? E daí o preço ele vai ser reduzido, então, o preço de lançamento ele vai ser reduzido em 50%, tá? Eu agradeço muitíssimo a presença aí de quem pôde participar, ex-alunos, muita gente aí, né, conhecida, José Roberto, professor Jorge Bispo, Márcio Lima, Rafaela, Sandrine, né, muita gente, Eduardo, tá? Quem pôde participar com a gente hoje. Então, um forte abraço, professor Roberto Biava, aguardo vocês. Não deixem de adicionar @contabilidadetributária.com.br no Instagram e sigam também o canal do YouTube. Um forte abraço e um início de ano muito abençoado a todos vocês, ok? Agradeço aí muitíssimo e aguardo vocês no curso. Abração, professor Roberto Biava, uma boa noite a todos. Até logo, pessoal. E qualquer dúvida, não se inibam, utilizem do WhatsApp do Contabilidade Tributária, que está disponível aqui. A gravação ela vai ficar também disponível. Se você não pôde anotar alguma coisa, você depois vai poder aí no YouTube, vendo a gravação, anotar, tá? Agradeço, então, a presença de vocês e com isso eu encerro a gravação. Uma boa noite, um forte abraço a todos. Professor Roberto Biava, muito obrigado. A live está encerrada.